Então, Rebeca, estamos aqui hoje para abrir mais um podcast da Esgorge e o tema vai ser a primeira consulta da adolescente no ginecologista. Eu sou Paloma Laveglia e estou aqui com Rebeca Oliveira. Vamos lá? Vamos. Então, eu sou Rebeca Oliveira, sou ginecologista aqui no Rio de Janeiro, assim como a Paloma, né? E a gente atende um número significativo de adolescentes. Hoje a gente veio conversar um pouquinho sobre os pontos chaves, né, em relação a essa primeira abordagem. Sim. Então, primeira coisa. Existe uma idade ideal para essas meninas irem no ginecologista? Pois é, isso é uma discussão, né? Normalmente a gente procura ficar muito alinhado com o pediatra, até porque a mãe da criança tem uma relação de confiança com o pediatra, né? E geralmente esse momento é quando acontece a telar, o aparecimento da mama da menina, né? Que também é um período que acaba coincidindo com o aparecimento de alguma secreção vaginal, alguma queixa. Estão preocupadas, né? Achando que é alguma infecção, e muitas vezes é só a questão hormonal mesmo, né? E assim, a gente pensando na definição de adolescência, né? Pela Organização Mundial de Saúde, a adolescente ela é a partir dos 10 anos, dos 10 aos 19 anos. E pelo Estatuto da Criança e Adolescente, 12 a 18 anos. Então, a partir de 10 anos, aquela menina já é uma adolescente. Ela já poderia ir ao ginecologista, né? O que é bom, né? Muitas vezes, algumas pessoas questionam se é preciso esperar que ela menstrue para ir ao ginecologista. Né? É bom que ela vá antes, até para que a gente naturalize essa menstruação, explique para ela o que vai acontecer. Sim. Que a menstruação é um sinal positivo, é um sinal de que o desenvolvimento dela está ocorrendo bem. Sim. Né? O que é muito difícil, né? Consulta às vezes, é que muitas vezes essas meninas chegam muito assustadas, né? Porque acaba que a decisão de ir à consulta não é delas. Ela é levada pela mãe. É levada pela mãe. E aí as mães muitas vezes orientam coisas que a gente não faz, né? Que vai colher um cotonete, né? Que vai colher alguma coisa, né? Que a gente não vai fazer nada. Isso não acontece. Então elas chegam às vezes muito assustadas. Então, às vezes, o difícil é você quebrar isso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito respeito. Muitas vezes vai ser, né, tentar explicar que é um bate-papo, que é um momento dela que ela está crescendo, né? Ajudar ela até a aceitar essas mudanças que ela está vivenciando. E a consulta, ela está acostumada, aquela menina, muitas vezes, a ir numa consulta do pediatra com a mãe ou com outro cuidador que esteja com ela, que às vezes é o pai, às vezes é uma avó. E ela está acostumada a chegar nessa consulta e o profissional, o pediatra, se direciona à mãe. Ela não é a protagonista da história. Então, até quando elas chegam para atender, uma coisa que é legal a gente enfatizar é que ela é a protagonista daquela consulta. Quando ela chega, eu falo logo para ela, me diz, quem que você trouxe aqui com você hoje? Aí ela, eu? Trouxe quem? Você, a consulta é sua. E é um momento que a gente tem que se direcionar à adolescente, falar com ela. Né? E até dar autonomia para que ela responda. Né? E falar, olha, o que você não souber, aí sua mãe responde, né? O seu responsável, mas assim, deixar ela também participar para ela começar a fazer esse vínculo com a gente, que é o grande objetivo, né? E acaba que a gente vai desenhando essa consulta, né, de uma forma que seja confortável para as duas. É importante a presença do responsável com ela, pelo menos no primeiro momento, né, para que até ela não conhece você, que ela entenda qual é o contexto que ela está ali, e para que o responsável fique seguro também, porque a mãe, o pai ou quem está com ela também não sabe muito o que esperar daquela consulta. Eu costumo sempre explicar, né, assim, eu brinco que acaba sendo uma consulta em 2 a 3 passos. Exatamente. Eu começo essa consulta, na maioria das vezes os pais acabam entrando, né, o responsável, e eu explico como vai ser e explico que se ela não se incomodar, em algum momento eu vou pedir para o responsável sair para ela ficar sozinha. Muitas vezes é na hora que eu vou examinar e muitas vezes esse responsável volta no final. Sim. Se a gente identifica alguma alteração no exame clínico, também é teoricamente difícil, às vezes você quer explicar, né? Você vai dar um pedido, às vezes, de, sei lá, um ultrassom, alguma coisa. Esse pai, essa mãe quer saber por que você pediu, né? Então, essa menina vai sair dali da sua sala com o pedido de exame e esse pai e essa mãe, tchau! Então, normalmente volta. Então, acaba sendo meio que uma consulta até em 3 passos, em 3 momentos. E muitas vezes os profissionais, né, os ginecologistas que atendem, vão atender, se deparam com atendimento de uma adolescente, que pode acontecer em qualquer consultório, em qualquer unidade de saúde. Mas fica muito um receio se o responsável vai ficar confortável ou não, ou a própria
própria paciente ficar sozinha com o profissional. Acho que o grande segredo é assim que essa família entra, né, que o responsável entra sempre junto inicialmente, a gente quer sempre incluir esse responsável nessa situação, que seja explicado às duas como que vai funcionar aquela consulta, né? Então, assim, você faz uma proposta. Eu falo, olha, a intenção hoje é conversar com você e com a sua mãe aqui um pouquinho agora, depois, se você ficar confortável, eu vou ficar sozinha com você. Né? Aí, às vezes, a mãe... E aí, a gente tem que ter, né, atendimento do adolescente é oportunidade, é o feeling. Perceber se a mãe ficou preocupada, ou a menina também. E aí você diz, olha, se for confortável para você, se você não quiser ficar sozinha comigo hoje, a gente pode fazer isso em outro momento. Você está construindo uma relação com aquela menina. Às vezes você nem vai conseguir examinar aquela paciente naquele primeiro consulta. Exatamente. E a mãe às vezes pergunta, mas por que você quer ficar sozinha com ela? Aí eu falo, olha, porque é um momento dela trabalhar essa autonomia, da gente dar um pouquinho de responsabilidade em relação aos cuidados com ela, dela entender que essa consulta é dela. E aí, normalmente isso flui bem. Sim. Já aconteceu, às vezes acontece, a mãe diz, mas ela tá... E eu falo, olha, você vai decidir o momento que a sua mãe vai sair. A gente pode conversar juntas agora, eu posso te examinar hoje ou não, e se eu for te examinar, sua mãe pode ficar aqui conosco, pode ficar lá fora, e se ela ficar com você aqui no finalzinho, a gente pede para ela sair um pouquinho. Isso é aos poucos, para que ambos fiquem seguros, tanto a paciente como a responsável. Você está começando uma relação com aquela menina, né? E geralmente isso flui bem. E o mais difícil também, né, assim, que a gente tem que ter um feeling em que momento essa adolescente está, né? Sim. Porque às vezes a mãe sabe o momento que ela está, né? Às vezes você sente que não sabe ali, né? A mãe e a filha. E muitas vezes, Paloma, o motivo que a mãe leva a menina, né? Ela chega e fala, eu trouxe ela aqui hoje porque ela tá com uma dor na mama. E quando você fica sozinha com a menina, a demanda dela é outra. Totalmente diferente. Não, doutora, eu vim porque eu tô querendo saber o que é, enfim, né? Então as demandas muitas vezes elas não coincidem. Não coincidem. E também, assim, essas meninas mais jovens, então, né, 10, 11, 12 anos da menarca. O que é importante a gente falar nessa consulta? A gente falar, né? Porque também, às vezes, são meninas que ainda não têm nenhum conhecimento, nem nenhum questionamento sobre sexualidade, nada disso, né? E, assim, a gente tem que ter muito feeling também pra não acabar trazendo... Não assustando, ou... mais dúvidas do que respostas, né? Então, muitas vezes a gente aborda, né, nessa consulta, a gente acaba dividindo, né, as abordagens, né? Então, essas meninas, assim, que não tem nenhuma questão ainda sobre sexualidade, são muito jovens ainda e não tem, você sente que não tem desse pensamento e tudo mais, a gente acaba fazendo uma consulta mais voltada para o que está acontecendo com o corpo em termos de desenvolvimento. Anatomia, higiene, cuidados, orientações sobre já montar um kitzinho se a menstruação tá para chegar, não tá. Avaliar muitas vezes essa questão de crescimento, né? Porque é um momento oportuno também da gente entender ali como é que vai ficar, por exemplo, a altura-alvo dessa menina, se tem alguma coisa pra gente mexer em relação. Não, e muitas vezes a preocupação dela é a altura. Ela tá com a autoestima dela abalada porque ela é muito baixa, ou porque ela é muito alta, né? Exatamente. E assim, atender adolescente, eu acho que é uma grande oportunidade para que precocemente a gente comece a ensinar essas meninas a importância do consentimento. Sim. Então, esse consentimento, ele tem que ser trabalhado desde a hora que ela entra naquele consultório. Quando você diz para ela, olha, se você topar, hoje eu vou te examinar. Né? E cada passo que você vai dar, eu vou ver a sua pressão agora, tudo bem? Explicar para ela o que você vai fazer. E ela entender que ela tem o direito de dizer o sim ou dizer o não. Sim. Né? E a partir dali você vai dá propriedade a essa menina, né? Quando vocês pegam uma prótese, explica o que é a vulva, o que tem na vulva dela, os nomes, né? Quando você fala da menstruação, hoje as meninas têm acesso a muita informação. Ela chega e ela fala, a mãe fala, ela já sabe tudo, mas é diferente você saber o que é uma coisa e você saber de uma forma mais profunda, você entender qual vai ser seu lugar naquela situação. Então ela sabe que é menstruação, mas ela não entende bem o que vai acontecer com ela, né? E a mesma coisa, às vezes a menina a maioria delas nunca olhou a vulva com um espelho, nunca viu. Eu adoro mostrar, normalmente eu pego um espelho, faço pra segurarem, mostro, né? Antes eu mostro no modelo e depois E você não precisa nem ter lógico, se você tiver modelos no consultório para mostrar, mas abre o
no Google, bota ali para ela, mostra o que é, os nomes corretos, né? Quando a adolescente, ela ainda é mais nova, principalmente, mas qualquer idade tem que reforçar isso, né? Dizer, olha, a vulva, a mama, são as suas partes íntimas. Só toca aqui quem você dá o consentimento. Quando você era pequenininha, tinha as pessoas de confiança. Agora, você já faz sua higiene sozinha, né? E dizer a ela isso. Né, que é até por uma questão de proteção. Então, essa primeira consulta tem muito esse intuito também, de você orientar o autocuidado dela e dela entender que ela tem controle sobre o corpo dela e ela tem esse direito. Ela tem que ter essa responsabilidade Sim. também sobre o corpo dela. E, inclusive, sim, dar um pouco dessa responsabilidade em todos os aspectos. A menina, por exemplo, que já menstruou, tá com alguma questão de irregularidade ciclo. Aí você pergunta, que dia que você menstruou? Ela olha pra mãe. Exatamente, eu sempre falo, olha, e hoje todas elas têm celular. Isso, eu falo, vamos baixar uns aplicativos, mostra pra ela. Exatamente. É uma responsabilidade sua, no aplicativo você consegue alimentar informações, como é que foi o fluxo, você pode colocar se teve cólica, não teve, isso tudo facilita quando você tiver alguma questão. Então também dá um pouco dessa responsabilidade para essa menina, né, que muitas vezes tá crescendo, mas ainda não entendeu. Ela ainda tá naquela situação de que o adolescente é o meio do caminho, né? Ela nem é criança e ela nem é adulta. Né? Então, ora tratam ela como criança, ora tratam ela como adulta. E né? Ela não sabe em que lugar ela se coloca. Exatamente. Então, é nesse momento em que ela começa a entender que ela, né, isso foi uma coisa que o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe, que foi a grande inovação, que foi reconhecer o adolescente como um sujeito de direitos. Sim. Então, a gente tem que incentivar isso, tem que facilitar esse atendimento, né? As pessoas têm medo de atender adolescente, né? Por medo de alguma repercussão legal. O adolescente, ele tem direito de ser atendido com ou sem o responsável. Isso está na legislação. E é importante, ele tem direito ao sigilo. Ele tem direito ao sigilo médico. E é legal que a gente explique isso inicialmente. Inicialmente na frente dos... Que a menina vai no banheiro, aí a mãe, aqui, quero saber, ela vê aí, né? E é um momento de dizer na frente do adolescente, antes de a gente se antecipar esse momento, quando a gente explica como vai ser a consulta, que a gente chama atenção para isso. Olha, você tem o direito como qualquer paciente. Esse aqui é um lugar de segurança. Qualquer coisa que você me fale, isso não vai ser dividido com o seu responsável, a não ser situações em que essa menina possa estar sob risco. E que mesmo assim, eu gosto sempre de falar, se tiver alguma situação... Isso vai ser compartilhado com ela antes. Com você antes. Lógico. Não existe uma relação de traição aqui. Né? Sim. É às claras. Sim. Então ela tem que se sentir segura que ela vai poder falar pra você o que ela quiser. Gente, atender adolescente é uma coisa, né? Porque você consegue fazer um vínculo com elas. Elas te mandam mensagem, elas te perguntam as coisas, né? Isso é muito gratificante, né? Porque muitos dos problemas que a gente vê lá na frente, mulheres adultas, se a gente tivesse explicado minimamente o que é anatomia, o que é a importância dela cuidar de si, metade das queixas estavam resolvidas. Né? Então, às vezes as pessoas não valorizam muito essa consulta inicialmente, mas isso é importante para ela. Eu atendi uma paciente essa semana que e assim, outro dia foi com a avó e com a mãe, e é muito engraçado que a avó, no final da consulta, falou: nossa, como isso não tinha na nossa época. Isso é a frase. É muito engraçado. E é legal que esse momento em que a consulta é dividida, né, que inicialmente, às vezes a paciente vai entrar e tem responsável que fala: não, pode ir, a consulta dela vai sozinha. Fala: não, entra também. Porque aquele momento, eu até aproveito e é uma oportunidade para você explicar sobre o ciclo menstrual, sobre anatomia, com o responsável presente, muitas vezes é a mãe, porque muitas vezes aquela mulher não teve essa explicação e ela não tem como dividir isso com a filha. Então, naquele momento, você está despertando ali uma possível conversa entre elas depois. Coisas básicas, orientação sobre... A mãe fica assim, ó, ela falou: nunca me disseram isso. Exatamente. Alguns absorventes desses que causam mais alergia, né? Mas eu tinha alergia, mas eu nunca soube que era um absorvente. E mostrar os recursos que essa menina tem, né? É importante que ela não veja, está falando da menstruação, que ela não veja a menstruação como algo negativo, até porque a gente escuta isso desde pequena, né? Nossa mãe falava isso. A menstruação é muito ruim. Porque a menstruação... E a menina já chega lá em pânico de menstruar. Sim. Aí você explica, quer dizer, olha, isso é um sinal que seu corpo está se desenvolvendo bem, está tudo bem. Lógico que tem um ônus dos cuidados, mas hoje a gente tem calcinha menstrual, tem o absorvente interno, tem biquíni absorvente. Eu brinco, né? Eu sempre brinco: olha, vamos lá, não quero que você deixe de fazer nada na sua vida. Exatamente. Não é para limitar a vida dela. Não vai lá, que eu não vou
medicina. Não, a gente vai criar uma estratégia. Exatamente. Inclusive, essa questão do absorvente íntimo também, que é um outro... Uma outra questão. O responsável sempre fica na dúvida se ela pode usar absorvente interno, se não pode usar. E a verdade é que a gente tem que também começar a desmistificar a questão da virgindade relacionada a ímã ou, de fato, ao início de uma vida sexual. Sim, explicar que aquele ímã, primeiro que ele é elástico, ele não vai romper com a introdução do absorvente interno, que é importante que ela seja examinada antes para ver se aquele ímã é aberto, se não tem um septo, alguma coisa que vai impedir, né? Mas isso, é enriquecedor isso, porque a gente vai falar, nossa, eu nunca soube disso. Eu demorei 30 anos para colocar um absorvente. Né? E quando você diz isso para a menina, mostra a vulva dela no espelhinho, né? E ela olha ali, reconhece nela o que ela viu na prótese 1 minuto antes com você ali, aquele exercício de você ensinar, e você diz ela, você não é obrigada a colocar um absorvente interno. Exato. Você vai colocar se você quiser. É importante que você tenha a informação. Mas isso é uma forma dela exercer já o autoconhecimento dela com ela mesma. Pode ter medo das partes íntimas, medo do seu corpo. Sim. Né? A gente só cuida daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente é apropriado. Sim. Né? Então, isso é uma oportunidade que a gente não pode perder, né? Em relação a... Às vezes as pessoas perguntam assim, então como é que vai ser essa consulta? É sempre do mesmo jeito? Né? Tem um roteiro fixo? Né? É sempre assim? Entra com a mãe, sai com a mãe, fica... Na verdade, é uma caixinha de surpresa. Assim, gente, depende muito. Eu acho que o profissional que atende adolescente tem que ter muito essa habilidade desse tato, né? De tentar sentir ali qual é o momento daquela adolescente, o momento daquela família, para você ir ganhando primeiro a confiança. Não, e às vezes você tá ali, começa o atendimento, você vê que a menina não tá te olhando, ela tá falando baixinho, ela tá com muita vergonha, né? E outras não, outras já estão contando os minutos pra mãe sair dali. A mãe fala já... Né? E aí você vai percebendo isso. Não adianta você, uma menina que tá ainda muito insegura ali, dizer, olha, agora a senhora vai sair... Às vezes você precisa de um pouquinho mais ainda. Não, e às vezes você vê que tem nitidamente ali um momento de atrito entre a mãe, né, e a filha, né? E aí você... a gente tem que conciliar essa situação. Mostrar pra mãe que você não tá... a prioridade é ela, mas que a intenção é que essa pessoa, esse responsável, esse cuidador, participe desse momento da vida dela. Né? Então, e até quando a gente está sozinha, que às vezes a gente pergunta, e aí você está falando, né? As meninas chegam ali em momentos diferentes. Muitas vezes a mãe fala, não, eu não estou preocupada com ela, com nada de sexualidade, porque ela não faz nada. Né? Aí a mãe sai, a menina já está namorando, já tem algum... E não ter nada e já ter tido essa primeira relação sexual de fato, tem uma lacuna muito grande. Sim, do autoconhecimento. Do autoconhecimento, do contato íntimo que ela pode estar tendo, né? Então, ali... Da segurança, da proteção, né? E é sempre bom que a gente comece essa conversa voltando à história do consentimento. Igual quando a gente fala, é um momento também da gente saber como é a rotina dessa menina, né? Perguntar os hábitos de vida, se ela faz exercício, da alimentação. Sono. Quantas horas de tela ela fica? Mas a ginecologista vai perguntar isso. Às vezes é a única médica que ela está indo. Ela já não vai mais ao pediatra, e ela não vai ainda a um clínico. A pessoa que ela vai ter é o ginecologista. E assim, atualmente, eu não sei se você tem notado isso também, mas muitas adolescentes com questões já de saúde mental. Sim, muitas. E às vezes já estão em tratamento, já estão fazendo psicólogo, e outras vezes a mãe não percebeu, ela não conseguiu abrir, e assim, situações às vezes até graves. Sim, muito. Então, é um outro momento que a gente é uma idade que está em constante transformação, né? Hoje em dia elas têm um objeto de comparação muito grande, que são as mídias sociais. Então elas questionam, tem muita insatisfação com o corpo, com como elas são felizes, como elas saem, né? Elas sempre... Questão de não conseguir se ver sem filtro. Exatamente. Então trabalhar isso, quando você vira aquele espelhinho para ela ver a vulva, aí é o momento que você fala, olha, você tem que se olhar no espelho, olhar você, olhar seu rosto, olhar, não procurando um defeito, procura o que você gosta em você, né? Isso é super importante para que você, naquele momento, você está estimulando o cuidado dela, e isso vai valer para a saúde ginecológica dela, para a saúde mental dela, né? Então, é uma oportunidade que a gente tem. Então, essa consulta não tem um roteiro fixo, né? Vai depender um pouco da idade, vai depender das questões que essa menina está vivendo, né? Existem algumas coisas que a gente tem que falar, né? Ciclo menstrual, higiene, a questão do corpo, né? O consentimento. Perguntar se essa menina, se ela
ingere bebida alcoólica, se ela fuma, porque isso tudo pode pôr ela em situação de risco, né? Trabalhar isso com ela, né? Até a menina fala, porque dizem que adolescente não pode beber. Eu falo, pois é, a gente está falando de consentimento aqui. Como é que você vai consentir algo ou não se você não tiver no seu juízo perfeito? Então, essa é a grande questão, né? E vai construindo isso com ela. E aí você vai puxando esses ganchos no relacionamento com outra pessoa, né, do consumo de álcool ou do cigarro. E ela muitas vezes te conta, às vezes não te conta no primeiro momento. Mas depois te conta. E você vai formulando isso. E naquela primeira consulta, pode ser que ela fique à vontade para ser examinada ou não. E aí a gente pode perguntar, tudo bem eu te examinar hoje? Você prefere que eu te examine em outro momento? Às vezes ela fala, não quero que me examine hoje. Acaba as orientações e examina no segundo momento. O retorno é importante, né? Até porque aquela menina já vai ter te conhecido, ela já vai saber o que esperar daquela consulta. E aí talvez ela também já vai vir com mais demandas formadas. Sim. Ela já entendeu. Exatamente. E aí ela vai vir com várias dúvidas, porque vai se sentir mais à vontade. Se colocar disponível, olha, você pode entrar em contato comigo, né? Então, esse é o momento de abrir essa porta, né? E aí você vai levando a consulta conforme a demanda daquela menina, né? E muitas vezes as pessoas falam, mas aí como é que faz depois? Vai abordar a sexualidade com todas elas? Como é que a gente vai abordar? Primeiro, quando a gente fala abordar a sexualidade, as pessoas pensam que a gente vai falar, não é abordar, sexualidade não é só sexo. O sexo faz parte da sexualidade. Sexualidade é tudo. É a forma como ela se apresenta para o mundo, como ela se veste, como ela se coloca, né? Com o que ela gosta de fazer, né? Com quem ela se relaciona, né? Então, isso tudo inclui tudo isso que a gente já falou, né? Do autocuidado, da higiene, da menstruação, tudo isso, né? E a partir daí, você vai explicar. Quando a gente fala do consentimento, você fala da segurança, dependendo da idade daquela menina, se ela já tem um contato, você já tem namorado ou namorada, né? Já teve algum contato com alguém, já beijou na boca, né? E aí você vai percebendo em que momento ela está e sabendo que grau de orientação você vai dar. E você pode falar com todas elas, que é importante que seja seguro, que ela faça algo porque ela quer, né? Não porque as amigas estão fazendo, né? Porque hoje tem essa pressão do grupo, o adolescente ela quer ser aceita pelo grupo, né? O adolescente ele não tem ainda uma capacidade de abstração muito grande, assim. Ela não entende que muitas vezes algo acontece em consequência do que ela faz. É igual que ela chora, não estudou, tirou nota baixa, mas por que eu tirei nota baixa? E isso serve para sexualidade, né? Assim, Lana pegou engravidou. Aí eu falo, mas não estava tendo relação sem proteção? Tava, então, engravidou, né? Muitas vezes ela não tem essa maturidade no dia a dia dela, né? Nas decisões, nas tomadas de decisão. Então é importante que a gente sinalize isso para ela e dê essas orientações nesse sentido, né? E isso vai indo conforme a gente conseguir naquele momento. A importância da pessoa que ela vai se relacionar, que tenha realmente uma relação de confiança, né? Que ela se sinta à vontade. A abordagem até você chegar, claro, né, no momento de explicar sobre o funcionamento do corpo, aí prazer, orgasmo, né, que elas às vezes têm dúvidas disso, contracepção, que é super importante, a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, e aí os preservativos, mostrar para ela, né, que ela olhe, que ela veja como é, né, e uma coisa que a gente falando, né, assim, é importante que ela entenda que essa questão do consentimento, assim, que isso é bilateral, né? Para acontecer uma coisa entre duas pessoas, ambas têm que querer. Se uma não quer, é forçado. E ambas têm que estar no seu juízo, perfeito também. Exatamente. Que o consentimento, ele é específico. Não é porque ela consente uma coisa que ela tem que consentir outra. Então ela fala assim, eu já beijei na boca, mas aí eu não sei, outro momento ele encostou uma parte do meu corpo. Tudo bem, você pode consentir uma coisa e não consentir outra. O seu não tem que ser um não. Né? Ouvir isso é você reforçar isso nela. E o consentimento é mutável. Você pode decidir uma coisa e depois você pode voltar atrás. E não é porque você consentiu algo num momento que você vai consentir sempre. Né? E ela vai entender que ela pode exercer essa sexualidade, né, da forma como ela se sentir segura. Né? Não tem o que é certo e o que é errado. E às vezes até elas perguntam, mas por que falam que antes dos 14 anos não pode ter relação, ou a lei diz que é crime, é abuso? E eu falo, olha, porque a legislação entende que antes dos 14 anos, talvez a gente não tenha ainda maturidade para decidir o que a gente consente ou não.
Sim. Essa é a questão. É bom você dar, é legal você dar um paralelo. Quando a gente é pequenininha, que uma amiga fala assim, ou você fica o recreio inteiro comigo ou não você é mais sua amiga. Quando você tem 8 anos, você fica com medo de ficar sozinha, né? E aí eu falo, é igual quando a pessoa fala assim, ou você namora comigo ou eu nunca você. Não, ela tem que ter maturidade. Se ela não tem maturidade, ela vai dizer, então eu vou namorar com você, porque vai que ninguém mais fica comigo. Sim. Mas se ela for um pouquinho maior, eu falo, aí quando você faz 12 anos, se a menina falar pra você, fica comigo o recreio todo, você vai ficar? Ela, não. Então, porque você já tem maturidade pra saber que ela não vai deixar de ser sua amiga, que se ela deixar também isso vai passar. Exatamente. Talvez e aí, não era uma amizade que ela não considerava você igual você. Exatamente. Então isso vale para os seus relacionamentos afetivos. Você precisa talvez de um pouco mais de maturidade para decidir se você quer estar com aquela pessoa, se você quer ter alguma intimidade com aquela pessoa. E não porque você está com medo de ficar sozinha, não porque está todo mundo namorando, não porque está todo mundo beijando. Né? Isso pode acontecer em qualquer idade. Né? E deixar claro para ela que todas aquelas informações que você está dando ali, de proteção, de segurança, não é porque ela vai ter que fazer algo. Né? Os estudos científicos são muito claros, é uma evidência muito forte. Quanto mais orientação você dá à paciente em relação à educação sexual, mais tarde ela começa a vida sexual dela. As pessoas têm muito medo que levar ao ginecologista ou falar de sexualidade, que isso vai incentivar essa menina a ter relação. Medo, inclusive, de alguns pais da vacina do HPV. Exatamente. A vacina do HPV que você vai estimular. Ela tem relação, porque não existe o menor paralelo, né? A informação, na verdade, é o maior aliado desse pai. Até porque ela tenha informações corretas, adequadas, para ela tomar uma decisão. Exatamente. Né? A gente vê muitas meninas, às vezes, iniciando a vida sexual dela, sem vontade, né? Sem entender direito o que está acontecendo. Porque fez num impulso, mas num impulso, né? Porque estava todo mundo fazendo, porque a amiga falou que era para fazer. Então, ouvir isso de um adulto, de uma médica, de um médico, que está ali dizendo que está ali para cuidar da saúde da mulher, isso tem um valor muito grande. Sim. A gente tem que se apropriar desse poder que a gente tem positivamente, né? Para que aquela menina desenvolva a sexualidade dela como uma coisa boa. Sim. Né? Então, é uma consulta muito gostosa. É sim. Tanto pra gente como pra família. Sim. Né? E esse laço de confiança que nasce entre a mãe é muito assim, no começo vai com a mãe, às vezes a menina vai sozinha, a mãe liga e fala, olha, ela tá indo hoje pra consulta, né? Eu atendi adolescentes do SUS há muito tempo e também funcionava do mesmo jeito, né? Isso está valendo tanto para a clínica privada como para o SUS. Né? As meninas têm autonomia de ir à consulta, de dizer o que está acontecendo, né? E sempre tentar trazer o responsável para aquele universo. Mesmo que ela te conte uma coisa naquele momento, que ela trabalhar isso com ela, se a gente não podia incluir aquele responsável naquela situação, se talvez ela não fosse ter mais ajuda, em que momento a gente poderia fazer isso, né? A intenção não é deixar a menina com total autonomia, ela tem que ter autonomia sobre o corpo dela, sobre ela, mas quanto mais a gente conseguir trazer esse responsável com o consentimento dela, melhor. Vai melhorar, inclusive, a relação dele. Sim, exatamente. Então me fala, Paloma, o que você deixa de mensagem aí final para os atendimentos? Eu acho que a importância de você sentir aos poucos, né, como tá essa menina e se colocar disponível para o momento dela, né, tentar acolher, saber fazer esse meio campo, né. Eu acho que assim, o mais importante é estabelecer, eu acho que nessa primeira consulta, uma boa relação. Um vínculo com essa exatamente. E com a família, né. Eu acho que esse é o mais importante. É isso mesmo. Depois o resto se constrói. Isso é isso mesmo, falou tudo que precisa ser falado. E assim, a gente quando fala de sexualidade do adolescente, do atendimento ginecológico, a gente enfatiza muita coisa da prevenção, doença, gravidez, mas a gente não esquecer que a sexualidade do adolescente, assim como qualquer pessoa, ela tem que ser prazerosa. Né? E a gente tem esse discurso, olha, isso é para ser bom na sua vida, porque a gente só fala de IST, gravidez, parece que a sexualidade dela só gira em torno de... Não! Eu falo, olha, isso é para ser uma coisa boa, para te dar prazer, te dar uma coisa boa na sua vida. E lógico, tem que ser feito seguro para que continue sendo uma coisa boa, isso não seja um problema. Né? Então a gente tem que ser mais generoso com esse adolescente, né? Ser acolhedor.